Pessoal, vamos começar então. O pessoal da 121, simplesmente por uma ordem de sorteio, vai começar, tá bom? Então, o Lucas pode estar compartilhando a tela e de acordo aí com a divisão que vocês fizeram, da forma como vocês se organizaram, vocês têm a partir de agora 10 minutos para apresentar aí as suas ideias, os seus temas, ok? Então, com exceção da galera que vai falar, todos com o microfone desligados, fiquem atentos, porque perguntas a respeito do que vai ser falado podem ser feitas tanto para uma turma como para outra, ok? A partir de agora o tempo está valendo. Consegue me ouvir, professor? Consigo. Ok, então, hoje a gente vai falar sobre as leis da termodinâmica e o criacionismo. É um tema muito interessante para a gente trabalhar com essa questão muito importante, que é esse debate entre o criacionismo e o evolucionismo. Mas, primeiramente, a gente vai trabalhar com a própria questão, deixa eu abrir o slide certinho aqui, a própria questão que envolve duas grandes perguntas, para a gente começar esse tema direto, que é o que são as leis da termodinâmica e o que é o criacionismo. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com o que são as leis da termodinâmica com a Laura e a Camila, que podem começar a falar logo mais. Dá para me escutar? Sim, Laura, te escuto muito bem. Tá bom. Como o Lucas já estava falando, nós da turma 121 vamos defender o criacionismo com bases nas leis da termodinâmica. E a primeira pergunta que vamos responder, o que são as leis da termodinâmica e ao que se referem? O conceito da termodinâmica consiste em domínio da física que lida com as relações entre o calor e outras formas de energia, descrevendo como a energia termal é transformada em outras formas de energia e como esse fenômeno afeta a matéria. Em outras palavras, a termodinâmica é o estudo das trocas de energia, principalmente em relação ao calor. E podemos ver que o calor é uma forma de energia a partir das leis da termodinâmica. A termodinâmica é dividida em 4 leis. E todos os processos físicos, químicos e biológicos estão sujeitos a essas leis. A lei 0 diz que se um corpo A estiver em equilíbrio com o corpo B e um corpo B estiver em equilíbrio com o corpo C, consequentemente, o corpo A estará em equilíbrio com o corpo C. Agora nós vamos entrar nas duas leis que realmente ajudam a comprovar o criacionismo. A primeira lei, que também é conhecida como Lei da Conservação de Energia, diz que a energia não pode ser criada ou destruída, somente transformada. Ou seja, ocorre a conservação de energia nos processos termodinâmicos, e nunca vai haver o aumento ou diminuição na quantidade total de energia. Quando nos baseamos nessa lei, um questionamento que pode surgir é de onde vieram toda a matéria e energia do universo. Poderiam haver 3 explicações. A primeira, que o universo veio de alguma forma existência sem Deus, mesmo que a ciência já tenha comprovado que é impossível algo surgir do nada. Outra explicação poderia ser que tudo sempre existiu no universo, uma ideia que a ciência também já provou ser impossível. E a terceira explicação, que é a mais razoável e plausível, é que Deus criou o universo e tudo que há nele. Agora a Camila vai continuar explicando sobre a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, que fala que o nível da desordem ou entropia, que é a mesma coisa, sempre aumenta em um sistema. Essa lei sustenta que os sistemas tendem a tornar-se desordenados. A teoria evolucionista ignora e contradiz essa lei, fundamental da física, pois defende que átomos e moléculas desordenados se reuniram espontaneamente para formar moléculas extremamente complexas, das quais surgiram estruturas mais complexas e ordenadas ainda. Daí a gente entra na questão na qual a maioria dos argumentos criacionistas entram, por exemplo, a própria evolução. Como que a evolução pode acontecer caso essa lei esteja correta, no qual as coisas tendem ao caos e à desordem? Como o Big Bang teria acontecido? Mas quando a gente observa, por exemplo, os cristais de sal de nossa casa, podemos ver que eles têm uma forma aleatória. Mas quando procuramos na natureza, vemos que eles têm a forma de um cubo de forma natural no Mar Morto. Como isso acontece? Como essa questão de desordem acontece nesse sistema? A questão que entra nisso é que, na realidade, o nível de desordem ou entropia sempre aumenta em um sistema fechado. E essa é uma das questões em que a maioria das pessoas erram e a evolução entra dentro dessa questão.
Já que a Terra não é um sistema isolado, pois o Sol emite energia para a Terra, como o excesso de energia pode levar à vida? Isso vocês vão ver mais adiante. Então, só para lembrar, se um sistema aberto temos a diminuição da entropia, no universo vai ter um aumento dessa mesma entropia. Então, como a gente viu aqui, o que a Camila falou, que a maioria das pessoas erram nessa parte sobre a própria questão do criacionismo, no qual elas esquecem um sistema aberto, que pode acontecer esse tipo de coisa. Então, fechado, no qual a entropia sempre vai ter essa questão. E como a gente viu aqui, um sistema a baixa entropia no universo vai aumentar. Então, isso a gente tem que lembrar, é um ponto bem claro que a gente tem que ter na cabeça quando estuda essa lei. Mas agora, em relação ao criacionismo, o que ele é? É a questão, é uma teoria que volta para o quê? A criação. A criação que a gente volta para um criador, e esse que é Deus. Esse Deus que a gente vê na Bíblia, ele que é onipotente, onisciente e onipresente. E isso a gente pode ver por onde? Pelo relato de Gênesis. Quando a gente faz uma análise do relato de Gênesis, a gente tem, primeiramente, dividido em 7 dias a própria criação. Tendo essa divisão do qual acontece essa criação. Mas o mais importante é como a gente pode fazer uma análise científica desses 7 dias. A primeira questão que a gente tem é o primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis 1:1. Fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso vem antes do primeiro dia, que é no Gênesis 1:3. Fala que Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, já tem um tempo indeterminado entre esses dois períodos. Lembrando que o céu se referido ali, ele se refere ao céu divino, como a gente pode ver próprio na tradução hebraica ou na inglesa, que na inglesa a gente tem a palavra heaven, que quer dizer céu divino, que é uma palavra específica que não tem em português isso, né? Daí, o interessante, além disso, é que fala aqui, Gênesis 1:3, haja luz, sendo que o sol, a lua e as estrelas foram criados depois, em Gênesis 1:16, que tem esse relato. Então, como poderia ter luz sem o sol? Isso aqui a gente entra no contexto físico. Por causa que como que teria um dia, caso a gente não tenha, um exemplo, se não tivesse a gravidade do sol, como a gente teria a translação, a rotação? Deus estaria influenciando nisso? Então, tem várias perguntas que a gente entra nesse contexto. Mas a maior pergunta que a gente tem em Gênesis seria se os dias são literais ou metafóricos. Quando a gente pega a palavra em hebraico que se chama won, a gente tem 3 suposições, que seria de 24 horas, como seria dia literal, ou poderia ser 12 horas, já que tem uma definição destacada na Bíblia, ali no Gênesis, que fala que Deus dividiu entre dia e noite, então seria quando tivesse a luz no planeta, então seria 12 horas, ou dias metafóricos, tempo indeterminado, que poderia ser eras. Daí entraria em ligação com o próprio meio científico, que fala que o universo até tem um tempo gigantesco de existência. A gente pode pegar esse tempo metafórico também e juntar com o que a gente vê em 2 Pedro 3:8, que fala, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente já tem nessa frase, a partir da Bíblia, a gente pode chegar a isso. Mas como que Deus poderia ter feito tudo isso caso não tivesse sendo suportado pelas leis? Como que teria quebrado a primeira lei e a segunda? A questão é que a gente pode voltar lá para trás, quando a gente estudou ano passado. São 3 coisas. Sobre teísmo, panteísmo e panenteísmo. Explicando de forma básica, o teísmo fala que Deus ele está parte do universo. O panteísmo fala que Deus é o universo. E no panenteísmo fala que Deus ele está acima do universo e o universo está dentro dele. A teoria criacionista acredita que o nosso Deus é um Deus teísta, ou seja, está parte do universo. Ou seja, as leis que a gente conhece se aplicam aonde? Em Deus ou no universo? No universo. Então, as leis não se aplicam diretamente a Deus, já que Deus é um ser muito superior. Como a gente pode ver até mesmo na passagem de Isaías 59, 55:9, que fala que Deus ele está muito além do que a gente pode sequer imaginar. Então, essa é a grande questão que a gente chega quando a gente vai estudar isso. Já que como a gente não pode compreender o que Deus realmente é, a natureza dele, o que ele é uma questão muito mais complicada. Mas quando a gente chega na origem do universo, sempre que a gente vai fazer uma investigação, a gente primeiro tem um item que a gente quer investigar. E esse item a gente tem que fazer 3 perguntas. A primeira é quanto tempo esse item está lá. A segunda é qual a causa. E, por fim, a explicação. Se a gente pegasse essa ideia, jogasse para a origem do universo. Primeiramente, a gente tem o tempo, que seria mais ou menos 3,7 bilhões de anos a partir da datação que a gente tem do próprio universo, que pode ser pela velocidade das estrelas, já que elas estão expandindo por causa da matéria escura, ou por meio de um exemplo, efeito Doppler, tudo isso a gente entra nessa questão, tendo mais ou menos um marginal de 0,2 bilhões de anos, que a gente pode arredondar então para 14 bilhões de anos. A causa. Dentro da teoria do Big Bang, a gente tem uma explosão, em termos genéricos, já que foi uma implosão do condensado. Uma grande explosão que criou o universo inteiro. Enquanto na teoria criacionista nós temos a criação com Deus. E a explicação. Na teoria do Big Bang, a gente tem 2 hipóteses, né, que seria o condensado ou o buraco negro supermassivo, como o Hawking falou na teoria dele, mas uma delas explica como eles foram ver a existência. Como que eles chegaram a existir? Como que algo que faz parte do universo quebraria a primeira lei? Não seria possível. Mas na visão criacionista nós temos que Deus criou o universo, ou seja, ele não está
as leis não... ele não precisa das leis. Ou seja, ele não quebrou nenhuma lei, já que ele está acima delas. Ele está acima da natureza. Daí quando a gente chega na origem do universo, o que é a origem do universo que ela iniciou? Ela iniciou com a energia, com o espaço-tempo, como a gente vê na teoria do Einstein, na matéria, na antimatéria, na matéria escura e energia escura, na gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e a força nuclear forte. São as 4 forças fundamentais. Então, o que veio antes do universo tem que ser a parte de tudo isso, tem que transcender tudo isso. A única coisa que transcende tudo isso é simplesmente Deus. Deus, a única coisa que é atemporal, não precisa de espaço, não é feito de matéria, não é feito de energia, não é feito de nada que a gente conhece. Ele é acima disso. Então, a única coisa que uma explicação, sem ser algo que é um fato mesmo, porque tudo que a gente está lidando aqui são suposições, já que o criacionismo não trabalha com fatos diretamente, essa é a nossa ideia. Daí quando a gente entra, por fim, é a perfeição da criação. A gente entra na questão do design inteligente, que a Annalise vai falar um pouquinho mais. Eu vou falar sobre a perfeição da criação, que é para finalizar esse trabalho. E quando a gente fala na perfeição Só um instantinho, desculpa interromper, eu quero saber quanto tempo ainda falta, se falta muito, porque os 10 minutos já passaram, aí eu vou precisar ser honesto com outro grupo. Falta muito ainda? Só esse Não, slide. falta só eu. Ok, então, obrigado. Eu vou falar sobre a perfeição da criação, que para finalizar esse trabalho e para dar mais motivos para o criacionismo, vou falar sobre o design inteligente, que é a hipótese de que tudo que há no mundo é extremamente complexo para ser um processo não direcionado. Galileu Galilei disse que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática prova que tudo no universo é uma lógica, como a sequência de Fibonacci ou o número de ouro, que é o 1,618. Na biologia molecular, onde as células e o DNA são extremamente complexos para eles sempre terem existido no corpo humano ou ter passado por um processo de desenvolvimento. Na física, tem a órbita da Terra, a massa dos elétrons, a matéria da energia escura, a velocidade da luz, os glúteos e a constante da gravidade, que são medidas extremamente complexas em um processo implantado em um universo que esteve em desenvolvimento e que não teve nenhuma falha nessa evolução. Se houvesse alguma falha nesse processo, não haveria nem chances de vida na Terra. E se houvesse uma mínima alteração nessas medidas, traria problema para a raça humana. É isso. Então, seria esse o trabalho. Ok, pessoal da 121, muito obrigado. Eu vou até mostrar aqui no meu reloginho para todos, ó, deu 12 minutos cravadinho, tá bom? Então, ao mesmo tempo, 12 minutos para a turma 122 defender as ideias do evolucionismo, ok? Então, Biel, que está aí como co-anfitrião, pode compartilhar a tela. Assim que vocês começarem, eu solto o tempo aqui, ok? Biel, vai para o primeiro slide, Biel. Biel, esse é o 10º. Tudo sob controle aí, pessoal? Agora sim. Oi, gente, é a Lara. Nosso trabalho, o trabalho da 122, é em relação ao evolucionismo relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Então, estarão presentes aqui as apresentações plausíveis que a gente acha, que, pelo menos na nossa visão de trabalho, a gente concorda para serem as corretas. Então, primeiro eu quero começar falando sobre o evolucionismo, que basicamente é uma teoria desenvolvida pelos cientistas para explicar os sistemas terrestres e as suas formações. O próprio Charles Darwin, que é um cientista muito renomado e muito importante até os dias de hoje, acreditava que a evolução, que é essa questão do sistema terrestre ter se desenvolvido, acreditava que a sobrevivência das espécies explicaria o evolucionismo, até porque uma espécie que evolui muito, ela teve que vir de algo, e esse algo não está relacionado com Deus. Então, acho que tem mais um slide, Enzo? Acho que tem que passar. O Biel, né, que tá no comando. Tem mais 2. Isso. Então, essa questão do Big Bang. Realmente,
quando o Lucas pontuou que essa questão do Big Bang, eu não lembro se foi o Lucas, mas outro grupo pontuou que essa questão do Big Bang foi refutada, é uma verdade, até porque é irracional a gente pensar que um sentido não é possível lidar com um momento de densidade infinito e o volume é igual a zero. Como a gente tem ali a fórmula da densidade que a gente já viu em aulas anteriores, se a gente lidar com um volume igual a zero e uma densidade infinita, a gente nunca vai conseguir fechar essa massa. Então, é mais provável a gente acreditar no colapso depois da condensação máxima. Então, basicamente, os cientistas acreditam que a Terra se condensou e se expandiu várias vezes até formar o sistema que a gente tem hoje. Outra explicação é o vazio quântico. O vazio quântico, que já foi pontuado ali, que do nada nada se cria, na verdade, o vácuo é a existência do nada, mas esse nada é um vazio de matéria, não de energia, visto que a energia sempre está presente em qualquer sistema. E por isso que mesmo que não exista a existência de matéria, sempre vai haver um universo, que vai ser a condensação. E o próprio Albert Einstein, agora para relacionar com a segunda lei da termodinâmica, ele acreditava, e ele já apontou diversas vezes, que ele acreditava que as leis da termodinâmica e a sua aplicabilidade seriam imutáveis. Então, ele acreditava que mesmo que o tempo passasse, que pesquisas surgissem, ele acreditava que aquelas leis eram uma coisa que nunca iam mudar, porque elas faziam muito sentido. E é isso. Agora eu vou passar para o Ricardo, que vai explicar melhor. Biel, passa. Oi. Olá, meu nome é Ricardo e eu pretendo conciliar a segunda lei da termodinâmica com o evolucionismo. Existe uma grande diferença entre seres vivos e simples aglomerados de carbono. Seres vivos são muito mais eficientes em absorver e dissipar a energia de seu ambiente em forma de calor. Jeremy England é um professor assistente no MIT que derivou uma fórmula matemática que, segundo ele, explica essa capacidade. A fórmula indica que quando um grupo de átomos é movido por uma fonte externa de energia, como o Sol, um derivado químico, e cercado por uma fonte de calor, como o oceano ou a atmosfera, ele se reestrutura para dissipar mais energia. Essa teoria sustenta de Darwin que, segundo o próprio England, seria um caso especial de um fenômeno geral. No final dos anos 90, Chris Jarzynski e Gavin Crooks demonstraram que a entropia produzida por um processo termodinâmico, como o resfriamento de uma xícara de chá, corresponde à razão da probabilidade dos átomos passarem por esse processo, dividida pela probabilidade de ocorrer o processo inverso, ou seja, reaquecer o chá, e à medida que a entropia aumenta, o processo se torna cada vez mais irreversível. England aplicou esse conceito de física estatística na biologia. Usando essa formulação, ele derivou uma generalização da segunda lei da termodinâmica, válida para sistemas de partículas envolvidos por uma fonte de energia externa, como uma onda eletromagnética, por exemplo. Dentre esta classe de sistemas, os seres vivos estão incluídos, ou seja, grupos de átomos cercados por uma grande fonte de energia, como a atmosfera ou o oceano, tendem ao longo do tempo a se organizar para ressonar cada vez melhor com fontes de trabalho mecânico, eletromagnético ou químico em seus ambientes e dissipar mais energia através da autorreplicação, ou em termos biológicos, reprodução para os seres vivos, que é o processo que impulsiona a revolução da vida terrestre, e um mecanismo para a dissipação de uma grande quantidade de energia ao longo do tempo. Em sua monografia no ano de 1944, O que é a Vida?, o físico quântico Erwin Schrödinger menciona que, embora a entropia deva aumentar ao longo do tempo, em um sistema isolado, um sistema aberto poderia manter sua entropia baixa, ou seja, dividir a energia de maneira desigual entre seus átomos, aumentando a entropia ao seu entorno. Schrödinger diz que isso é o que seres vivos deveriam fazer. Ele usa o exemplo de uma planta que, por exemplo, absorve a luz solar extremamente energética e a utiliza para constituir glicose e dispersar a luz infravermelha, uma forma de energia muito menos concentrada. A entropia geral do universo durante a fotossíntese aumenta à medida que a luz do sol se dissipa. Com a energia da planta a planta se impede de se deteriorar, mantendo sua estrutura interna organizada. Em síntese, o apresentado por England reforça o apresentado por Darwin. Segundo Ard Lewis, biofísico da Universidade de Oxford, a seleção natural não explica certas características, porém, a razão pela qual o organismo demonstra a característica X em vez de Y pode não ser porque X é mais adequado do que Y, mas porque restrições físicas facilitam a evolução para X. Próximo participante. Ok, meu nome é Yudi e eu vou falar um pouco sobre a entropia. A entropia, segundo a física estatística, ela está relacionada à desordem do sistema.
e ao número de microestados acessíveis ao sistema, conforme as restrições impostas a ele. Seria meio que como um princípio fundamental da contagem. As restrições dos sistemas termodinâmicos geralmente são os calores de energia interna e o volume disponíveis ao sistema. Aumentar a desordem de um sistema significa aumentar o número de microestados acessíveis às partículas dos sistemas. Aumentar a entropia de um sistema possibilita uma maior quantidade de microestados acessíveis às partículas que o compõem. Com o aumento da energia interna e com o mantimento das restrições especiais, leva ao aumento de microestados acessíveis às partículas dos sistemas, já que ganham mais energia e, consequentemente, aumenta a entropia. Sobre o que o Ricardo falou, sobre sistemas abertos poderem diminuir essa entropia, funciona basicamente como um sistema aberto, ele pode absorver energia de outras partes do universo, para que a entropia termodinâmica diminua e as alterações da entropia dos sistemas circundantes que dão energia para o sistema em questão tenham aumentos correspondentes na entropia, que compensam a diminuição da entropia do outro sistema. Seria basicamente um freezer, que quando está ligado, ele tem um aumento na entropia, quando está desligado, ele tem uma diminuição da entropia, e a atmosfera ao redor dele, tipo, tem um aumento. E o próximo participante. Olá, meu nome é Henrique e eu vou falar um pouco sobre a entropia num universo de possibilidades. Como foi dito pelos participantes Lara, Ricardo e Yudi, a entropia ela não vai contra a ideia de um universo formado a partir de teorias evolucionistas, principalmente a partir do Big Bang, mas ela ajuda, né, nessa formulação. Um cientista de Oxford falou que a entropia não devia ser vista como um inimigo, mas apenas como uma prova de que essas mutações e principalmente de possibilidades existentes em mutações atmosféricas e genéticas são possíveis devido à entropia. Porque um exemplo que muitas pessoas têm sobre entropia é aquela clássica ideia do quarto desarrumado. Porém, um quarto pequeno desarrumado não tem mais entropia do que um quarto grande arrumado. Porque entropia não é muito só associada a um estado de desordem, mas também às possibilidades de um estado de desordem. Logo, ela está associada muito com a ideia de possibilidades. Ou seja, toda a existência da vida, do universo, das diferentes formações genéticas, formações atmosféricas diferentes, né, pequenas modificações que geram a evolução, são parte da entropia, porque elas são prova dessa ideia de pequenas mudanças e possibilidade de mudança. Aí você pode estar se perguntando, mas isso tem a ver com sorte? Não, isso tem a ver com estatística, porque a entropia, ela basicamente se associa a essa ideia de possibilidade e, né, as diferentes possibilidades existentes num universo tão vasto e tão grande ajudaram na formação da vida. Um exemplo que a gente tem disso é essa imagem demonstrando sobre a história do universo. A gente pode ter, por exemplo, aqui nesse período The Dark Ages, né, uma entropia organizada, separada. E ela vai se ajustando, né, se modificando conforme o tempo vai passando para esse período de reionização, período totalmente ionizado, e assim galáxias. Ou seja, as possibilidades fornecidas pela entropia e pelo grande sistema que é o universo, como foi dado o exemplo do quarto, né, o universo é um quarto arrumado, de certa forma. Pela várias possibilidades de entropia, de diferentes conjuntos de possibilidades, foi possível o universo existir dessa forma, porque a entropia existente e suas possibilidades forneceram essas diversas características, formando assim a chance de 1 em 1 milhão. Logo, não é sorte, mas basicamente estatística. E o Enzo pode explicar um pouco mais essa ideia com a teoria do caos. Oi, gente. Então, eu vou falar da teoria do caos. Pode passar, Bel. A teoria do caos também é muito conhecida como efeito borboleta, que é de um bater de asas a um furacão com o menor das variáveis. Ele foi estabelecido pelo Loren. Ele estava estudando meteorologia e ele foi ver umas contas e uns dígitos finais da conta tornavam a conta muito instável na hora dele refazer e fazer sempre que acabava algo diferente. E aí, no final, ele concluiu que a meteorologia nunca conseguiria ser eficaz, 100% eficaz, por causa dessas variáveis. Então, o que é a teoria do caos? É a sensibilidade das coisas pequenas no começo pode desencadear para algo bem pior, como é o próprio efeito
borboleta que é muito conhecido. Ele fala, se um bater de asa de uma borboleta no Brasil pode fazer um furacão no Texas. E aquele, no slide de apresentação ali, um slide atrás, tinha um atrator estranho, que é a forma de tridimensional, já termino. É uma forma tridimensional da fórmula dele, que ele fez para calcular a teoria do caos. E por que ela é importante? É porque isso pode muito bem explicar a complexidade da vida. Já acabei. Bom, é isso? Acabei. Ok. Pessoal, muito bem. Obrigado pela apresentação de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou começar... Não, entre vocês primeiro. A 121 começa fazendo uma pergunta para a 122. A 122 vai buscar responder da forma mais organizada e direta possível, tá? Depois dessa pergunta, com a resposta, a 122 faz uma pergunta para a 121. 121 busca se organizar e responder da mesma forma. Depois eu e o professor Carlos faremos os nossos apontamentos, as nossas perguntas, ok? Então vamos lá, 121, sua vez. Posso realizar a pergunta, então? Pode. Ok. Então, posto que vocês disseram, né, sobre a questão do Sol, do teste do sistema aberto, no qual o Sol ele traz a energia necessária para a criação da vida. Primeiramente, essa energia em excesso que o Sol leva para a Terra, ela pode criar vida porque existe a diferença entre ordem e complexidade. Como que esses processos iriam acontecer ali? E, além disso, se isso for uma afirmação verdadeira, como que a gente não encontrou nenhuma vida no universo, sendo que a gente encontrou mais ou menos uns 4.000 exoplanetas que têm a mesma possibilidade de vida do que a Terra? E se fosse a realidade essa questão sobre o Sol, se essa energia que diminui a entropia do sistema, então por que não ter vida lá também? Essa é a minha pergunta. Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Só para o pessoal entender mais fácil, dá para ele resumir rapidinho? Só para ele todo mundo entender mais fácil? Manda bala, hein, Lucas? Bom, então, novamente, a Terra é um sistema aberto, porque tem energia que vem do Sol, essa energia em excesso, e assim cria a vida na Terra. Mas como que essa energia em excesso poderia criar a vida, esses processos envolvidos? Porque existe essa questão da diferença entre ordem e complexidade. E se essa afirmação for verdadeira, de que essa energia em excesso do Sol cria vida, então como que nos outros exoplanetas que a gente já encontrou no universo, que são mais ou menos uns 4.000, por que lá não se desenvolveu a vida, como aqui na Terra? Teve esses mesmos parâmetros. Ficou um pouco mais claro agora, pessoal? Deu para pegar a ideia? Sim, ficou melhor. Então vamos lá. O tempo é de vocês agora para responder. Ok. Primeiramente, antes de começar a definir os pontos, gostaria de parabenizar todos os outros grupos. Vocês fizeram uma grande apresentação e essa pergunta é muito boa. Como foi explicado, a partir principalmente da teoria do caos dos princípios entrópicos, a existência da vida na Terra são vários pequenos fatores que contribuem para uma coisa maior. Pensa numa coisa como, por exemplo, uma criança brincando com uma bola, e ela é atropelada por um caminhão, e o gás dessa bola pode acabar influenciando a criação de tempestades na Índia. Como foi dito da borboleta, um pequeno bater de asas, um pequeno evento acaba ocasionando um tornado no Texas. Mas você pode se perguntar, mas como isso pode explicar a sucessão da vida em outros planetas? Simples. Eles não passaram pelas mesmas variedades de pequenos processos como nós passamos. Como foi dito sobre os princípios entrópicos, principalmente da teoria do caos, a existência da vida ocorreu por várias pequenas mudanças, pequenos fatores e pelo número de possibilidades existentes. Ou seja, nós só evoluímos, né, de certa forma, né, de diferentes cadeias evolutivas por causa, né, das existências de várias possibilidades, de várias pequenas fórmulas de vida existentes no nosso planeta que possibilitaram e diversas outras condições. Ou seja, como foi dito, não é sorte, mas estatística. Sendo assim, a explicação da vida, essas coisas, não só no nosso planeta, mas talvez não existe a vida nos outros, exatamente, eles não tiveram os mesmos fatores e as mesmas pequenas mudanças e possibilidades como o nosso teve, né? Pequenas alterações, pequenos fatores, como, por exemplo, a posição da Terra, favoreceram para a nossa vida. Aí você pode se perguntar, mas não é sorte isso? Bom, se a gente for os únicos que tiveram esses fatores
e logo tivemos a vida e foi possibilitada a ideia de estarmos aqui, bom, nós somos os únicos a pensar que foi sorte, porque não há outro que pense dessa maneira, porque não há outra vida em outro lugar. Essa é a minha resposta. Se alguém do meu grupo quiser complementar, fiquem à vontade. Eu só gostaria de complementar que também, como você falou, não quer dizer que porque a gente não achou vida, que ela não exista no restante do universo. A gente pode não ter encontrado ela ainda, somente isso. Ok, mais alguém da 122 quer contribuir com a resposta da pergunta? Ok. Então, 122 pode fazer a sua pergunta para o pessoal da 121. Oi, gente. Muito bem colocada a posição de todos. E a minha pergunta para vocês é: se para vocês, criacionistas, não é possível evoluir de forma micro e macro, mas como. Calma aí, tá certo. Mas como vocês explicam a mutação das bactérias e a adaptação do corpo para determinado antibiótico? Correlato a isso, também tem a explicação de como os vírus evoluem e tanto as bactérias, se a evolução é toda uma mentira. Pessoal, da 121, ficou clara a pergunta? Deu para entender a ideia? Sim, é simples. A questão, na realidade, é que dentro do ramo criacionista, a gente tem duas grandes vertentes, que envolvem o fixismo e o não. Ou seja, um fala que a teoria inteira do evolucionismo não faz sentido nenhum, o que não é realidade, porque a gente tem prova, fatos que falam que a teoria da evolução ela acontece. O que a gente não sabe é o início da vida, o início do universo. Como que isso foi? Mas sobre as evoluções em bactérias, evoluções em vírus, isso é simplesmente realidade. Se for ver um exemplo na aula da professora Juliana, ela já fala, ó, isso aqui é verdade. Não tem como falar, não tem uma fato que acontece. Não, não tem. Então a gente não vai contra o evolucionismo como um todo, porque o evolucionismo ele faz muita coisa que é simplesmente verdade, é fato. Quando a gente tem um debate sobre evolucionismo e criacionismo, um é suposição, praticamente isso, os criacionistas, e o outro é só fato, praticamente. Vocês se baseiam em fatos, a gente está baseando em fatos reais ali. Fatos reais, o que já é incrível esse termo, né? Mas então, essa questão, a gente não está tirando essa questão da microevolução ali, da macro. A gente só traz essas dúvidas em relação a esses furos que existem. Nessa questão do início da vida, de como, por exemplo, o que vocês disseram ali sobre a questão da vida, sobre a teoria do caos. A teoria do caos é muito interessante, que traz esses conceitos, mas mesmo assim ainda não traz a resposta clara, porque senão a gente já teria nos jornais a teoria da evolução, a vida iniciou assim, pá. Não, infelizmente a gente não tem isso. E é essa questão, como falando da estatística. Então a gente não tinha tudo da evolução. A gente só quer ver algumas partes ali que parece que não complementam, não estão corretas 100%. Essa é a resposta. Alguém da 121 gostaria de contribuir com mais respostas? Posso falar uma coisa? Fala. O criacionismo, ele não acredita na macroevolução, mas na questão que vocês falaram, tipo, das adaptações das bactérias, isso seria microevolução. Isso o criacionismo acredita. O que não acredita é na macroevolução. Ok, mais alguém da 121? Eu quero falar. Pode falar. Tá. Sobre a questão das bactérias e dos remédios, tudo isso é uma questão de mutação genética, isso realmente acontece e os criacionistas nunca colocaram em pauta que isso a gente não acredita. Mas o que não cabe a gente acreditar é que toda essa questão da biologia molecular já esteve no ser humano durante a evolução dele, tipo, olhando para um olhar evolucionista. Como que essa questão molecular tão complexa do corpo humano já esteve implantado nele desde dos primeiros seres humanos e dos seres vivos, se é algo tão complexo e teoricamente deveria estar em evolução e é algo necessário no corpo humano. Mais alguém da 121? Como resposta?
Ok, a gente vai ter tempo, pessoal, para mais uma pergunta de cada equipe, mas antes disso, eu gostaria da contribuição do nosso professor Carlos, que gentilmente aceitou o convite de estar participando aqui dessa aula. O professor vai fazer alguma observação a respeito do que vocês falaram, e se possível, professor, gostaria que você formulasse uma pergunta sobre essas questões filosóficas que com certeza caminham juntas, né, com as evidências científicas, que fosse uma pergunta ou uma para cada equipe ou uma já para as duas, né, tanto teorias criacionistas quanto evolucionistas, ok? Professor, manda bala aí, o tempo é seu. Ok, bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí, a participação nesse debate. Oi, não entendi, Fernando? Ok, estão me ouvindo? Tá. Então, é o seguinte, meus amigos, estava ouvindo a fala de ambos os grupos aqui, mas pareceu-me que ficamos de maneira, né, aquilo que a gente chama na filosofia, dentro de um conceito metafísico, porque nós fomos para lá, fomos para cá e acabamos, né, não chegando a alguns pontos de estratégica científica plausível para entendermos, seja ele ponto de vista criacionista ou evolucionista. Os dois grupos apresentaram algumas evidências, mas a minha pergunta, né, a nossa reflexão, para que a gente, do meu modo de entender aqui, saia um pouquinho de conceitos metafísicos e para uma questão um pouco mais plausível do ponto de vista científico. Então, a pergunta, a nossa reflexão aqui para ambos os grupos dentro da ciência, como assim, quais são os métodos científicos para chegar às conclusões que vocês chegaram? Vocês falaram das evidências, ok. Quais os métodos para se chegar a essas evidências? Porque quando você estuda evolucionismo, acredita-se que foi assim que aconteceu. Tá, sobre quais métodos científicos foram utilizados? Quando se fala em criacionismo, nós acreditamos, né, como o grupo apresentou, Deus está acima de todas essas coisas, ok? Quais os métodos científicos que se chegaram a tais resultados? Então, esse é o questionamento, porque, do contrário, me parece assuntos metafísicos. A gente fica de blando para lá, de blando para cá, mas não se chega a resultados plausíveis de nenhum dos lados. Fui claro? Se não... Para os dois grupos, essa? Sim, essa pergunta aqui, essa tomada aqui, ela vai para os dois grupos, os dois pontos de vista. Então, vamos lá, vamos começar com a 122, então. Podem começar com as respostas de vocês a respeito aí do questionamento do professor Carlos. Eu gostaria de citar que sobre evolução para ser humano, ainda não existe simulação, mas para o começo da vida, a parte do DNA, dos primeiros passos, já foi simulado em computador. Tipo, não temos todo o tempo para simular uma evolução em tempo real, mas já existem programas que meio que simulam isso. Mais alguém da 122? Eu gostaria de complementar o que a Hannah falou. Como ela foi dito, foi sim feito uma análise em computador de como esses princípios entrópicos podem acabar influenciando na criação de vida. Foi feita uma análise com algumas proteínas, essas coisas, e algumas cargas começaram a se moldar a partir dessa ideia de entropia. Agora, um dos exemplos que a gente tem de que entropia pode ser sim possível, e essa teoria do caos faz sentido com a entropia e com a grande variabilidade existente no sistema por pequenos eventos, o que é uma coisa que a entropia pode acabar fazendo, principalmente no universo, é um experimento que foi feito com uma simulação de clima em computador. Um cara, ele simulou por uns 450 dias diferentes climas a partir de um clima inicial. Então vamos colocar um clima inicial de 20 graus. Ele começou a simular por diferentes dias como esse clima foi variando. Ele fez alguns testes e os testes ele começou a analisar que cada um deles dava climas completamente diferentes. No dia 450, no primeiro teste, o clima dava um clima quente. No dia 450 de outro teste, o clima dava frio. Dava tipo uma neve, nevasca, essas coisas. O que ele analisou nesse processo
ele analisou a partir das vírgulas. O que ele analisou nas vírgulas que existentes, no clima que deu quente, a vírgula, ele tinha 3 casas depois da vírgula. No clima que deu frio, ele tinha 6. Ou seja, essas 3 casas a mais no outro clima influenciou completamente e se juntou como uma bola de neve para a influência, né, de um clima mais frio muito tempo depois. Claro, esse princípio que a gente está defendendo da entropia existente no evolucionismo não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É uma coisa que ela ocorre a partir de muito tempo. Mas pequenas mudanças, ou seja, uma pequena mudança numa molécula de DNA pode acarretar futuramente na existência de uma nova espécie. Ou seja, isso que o cara fez demonstra perfeitamente como essa teoria do caos e a entropia trabalham juntas para mudanças completas de sistemas inteiros. Ok, mais alguém da 122? Eu queria falar sobre como que a gente pode provar que com meios científicos, né? Queria falar sobre o floco de neve, que são estruturas complexas que eles formam espontaneamente a partir de partes desordenadas. Ele é um exemplo bem claro sobre a evolução. Mais alguém? Ok, pessoal da 121, então, mesma pergunta do professor Carlos, o tempo é de vocês. Ok, então eu vou iniciar aqui. Primeiramente, quando a gente pega a questão do criacionismo, coisa principal do criacionismo é que quando você defende o criacionismo, você não está defendendo ele diretamente, não por meio científico. A maioria das vezes, nunca. Você está apontando pontos que são suposições, que a maioria das vezes são conceitos metafísicos. Mas, primeiramente, o que o criacionismo faz? Ele só aponta os erros que tem na evolução. Praticamente só isso que a gente está fazendo aqui. Primeiramente, um exemplo que o Eric falou ali sobre os flocos de neve. A gente deu esse exemplo com o próprio cristal de gelo, o cristal de sal, que era um cubo ali. É questão da ordem e complexidade. Isso é ordem, não é complexidade. Existe uma diferença. E, além disso, até um sistema aberto. Mas aí, quando a gente chega na questão de Deus, a gente não pode explicar nada. Então, não tem nenhum fato científico que comprova. Se a gente pegar assim, meio filosófico, a gente pode falar que é moral, já que a gente tem uma moral baseada nisso. De onde que vem a moral? Por que a gente tem essa ideia, essa consciência? É simplesmente isso. Além de que a ciência não consegue explicar tudo. Um exemplo, ela não explica o que é consciência, ela não explica uma outra questão. Um exemplo, o que é energia? O professor Fernando já falava, moeda de troca do universo. A gente não tem uma ideia clara sobre o que é. A gente só sabe como que ela transforma, como ela funciona, mas exatamente o que ela é um conceito ali, não existe. Não temos. Mas o que a gente aponta no criacionismo como fatos para fazer isso aqui? Não é simplesmente acaso. Porque não é uma questão de uma borboleta bater as asas e aparece um tornado do outro lado do mundo. Não é questão de estatística. Porque o universo inteiro. Porque uma questão antes disso, além disso, é a mesma questão do Big Bang. Nenhuma simulação que você tente fazer no computador, você vai simplesmente ter uma tela preta, você espera e nada explode e o universo inteiro está feito. Não, isso é impossível. Nunca foi feito e nunca vai ser feito sem ação externa de algo. Então o Big Bang não tem como acontecer, primeiramente. Depois quando a gente pega no próprio design inteligente, a gente tem, porque, por exemplo, quando falou sobre a pergunta que eu fiz sobre exoplanetas, tudo isso, falou, mas a órbita da Terra tem questão nisso, tem questão da temperatura, tudo isso, mas o que quer dizer exoplaneta, essa palavra? Quer dizer que ele é propenso a ter vida, ele tem atmosfera, tem água, ele tem a órbita em um local específico para ter vida, então todas as possibilidades estão ali, só falta a vida. Essa questão que entra dentro que tem a energia está vindo do Sol no exoplaneta. Então a gente só está esperando a vida acontecer, mas não aconteceu, por algum motivo que a gente não sabe. Mas e quando a gente entra no design inteligente? Por que a órbita da Terra é tão perfeita? Uma unidade astronômica, certamente, e ali, se mudasse um pouco, a vida não ia acontecer. E se a força nuclear forte, que é feita pelos bósons do Bloom, se fosse um pouquinho maior, um pouco menor, a gente não teria mais átomos, ou os átomos que a gente conhece não existiriam, seriam átomos mais massivos. Se a massa do elétron fosse maior, talvez a gente não tivesse mais se fosse maior ou menor, né? A gente não teria, não teria talvez os próprios átomos com elétrons, daí não teria possível isso, ou a gente teria mesmo átomos mais massivos também. Se a gente tivesse a questão do bóson de Higgs, tem uma teoria muito interessante que em inglês chama vacuum decay, que você pode traduzir literalmente para decaimento vácuo, que fala que, porque todas as partículas fundamentais tendem a um estado mais, com menos energia possível. E se mudar só um pouco essa questão do bóson de Higgs, porque ele é que dá massa para as outras partículas, ele é um bóson que dá um exemplo para a massa, para o bóson W e o Z. Se mudar só um pouco, todas as leis da física, da química e da biologia iam mudar. Tudo que a gente conhece hoje não seria igual.
a vida que a gente conhece hoje não seria possível, só por causa dessa questão. E a constante da gravidade, que é um negócio que a gente já estudou, então é melhor ainda, né? A gente estudou lá. Existe uma constante para todo lugar. Todo lugar do universo a gente vai usar a mesma constante da gravidade. E se fosse maior, se fosse menor? Talvez os astros não iam conseguir fazer um campo gravitacional, ou até massa como pessoas como a gente, com massa, um exemplo, 60 quilos, nessa questão, né? Massa em relação a isso, a quantidade de matéria. Essas pessoas poderiam criar um campo gravitacional. Daí a vida seria impossível também. Então, essa constante já define ali. Então, porque como todas essas questões são aleatórias? Porque na teoria do Big Bang fala que lá teve a explosão e daí começou, nossa, foi louco o negócio, né? Porque foi muito pouco tempo ali, tudo começou a ser criado ali, as forças foram se dividindo, mas como que essas forças nasceram? Por que a gravidade não outra coisa? Por que o eletromagnetismo não outra coisa? E tanta coisa que parece que, tipo, tá tudo junto ali, que a teoria do caos fala que é estatística, né? Mas é a mesma coisa que eu falei, não é porque uma borboleta tá batendo asa, que você sabe que uma borboleta bate muita asa, não é porque vai bater lá e vai fazer um tornado. Então, a questão que mais pega nisso é que é tanta coisa junta ali que, tipo, como que isso é acaso? Como que isso é estatística? Como que deu tudo certo? Daí, além disso, a gente tem essa questão do Big Bang que a gente não consegue explicar. A origem da vida não é simplesmente, a gente tem um monte de certas proteínas ali que, por causa da energia do Sol, elas se uniram. Então, por que isso não aconteceu nos outros planetas que têm exatamente as mesmas possibilidades da Terra? E a exoplaneta é exatamente isso que eu falei. Então por que a gente não vê? E a gente consegue encontrar, a gente já encontrou tantos exoplanetas aí. Não é questão de vida inteligente, é simplesmente vida. Um exemplo é Europa. Europa tem Europa tá falando da Lua, né? Tem um oceano inteiro embaixo dela lá, porque ali não tem vida. Tem água gigantesca e tem o Sol batendo ali. Tem o Kepler, eu não lembro qual que é a série deles, mas o Kepler que também está próximo aqui na Alfa Centauri, que também é um exoplaneta que podia ter vida. Então por que não tem? Essas questões que a gente tenta pegar e, tipo, não bate simplesmente. E quando a gente vai trabalhar com Deus, Deus é simplesmente fé. Como o Big Bang também é fé. Que é exatamente o que o professor Carlos fala. Que às vezes os próprios evolucionistas têm mais fé do que a gente. Eles simplesmente acreditar que tudo, do nada, pá, tudo foi criado. Enquanto a gente simplesmente fala, tinha Deus, que está além de tudo. Então eu acho que esse é o meu ponto. A gente não pode explicar Deus, a gente não tem prova para Deus. A gente só tem a gente não estuda Deus, a gente estuda a criação dele. E estudando a criação dele, a gente consegue refletir nele mesmo. Essa é a minha ideia. Mais alguém da 121, pessoal? Eu. Tem tempo ainda? Pode falar. Tá. Eu acho que o criacionismo, mesmo tendo coisas que não dá para explicar, são bem menos do que o evolucionismo. Pela questão de que no criacionismo dá para comprovar que tudo no universo envolve matemática e uma questão de lógica. E o método para você provar o criacionismo é você simplesmente observar o universo, observar o quão complexos são aquelas coisas. E mesmo o Big Bang, para alguma coisa explodir, alguém devia ter acendido o isqueiro. Então, são questões muito complexas para simplesmente colocar a ideia, tipo, é só uma evolução, porque as coisas se evoluíram. Evoluíram do quê? Entende? Alguém devia ter criado alguma coisa para isso se evoluir. Então, a questão do evolucionismo é algo que não tem consistência, não tem como explicar. E tem muitas falhas. A gente já estudou várias vezes no passado, várias falhas da questão do evolucionismo. E que tudo isso comprova de que tem um ser muito mais inteligente do que tudo que já existiu e que precisava de alguma coisa já existir para tudo isso acontecer. E quem que criou isso? Quem que criou essa bactéria que se evoluiu e tá agora criando robôs e tá criando várias outras tecnologias? Entende? Tipo, falta de autoestima dos criacionistas pensarem que a vida deles vieram de simplesmente uma bactéria ou da evolução de algo extremamente pequeno. Ok, mais alguém da 121 para a gente encerrar? Nosso tempo já passou um pouquinho. Muitas vezes a teoria
evolucionista é tratada como se fosse uma coisa científica, mas tanto o evolucionismo como o criacionismo, nenhum dos dois tem uma comprovação científica. E, como o Lucas e a Analice já disseram, para acreditar no evolucionismo, teria que ter muita mais fé, porque teria que ter acontecido muitas coincidências, porque se a inclinação da Terra fosse um pouco diferente, se a proximidade com o Sol fosse um pouco diferente, a vida já não seria possível. E também se parar para pensar na complexidade do corpo humano, para haver a vida, é difícil acreditar que isso surgiu de uma explosão e de bactérias. Ok, pessoal, em virtude do tempo, nós vamos encerrar a participação, vamos dizer assim, ativa de vocês. Antes de qualquer coisa, antes de eu despedir vocês aqui, só quero fazer alguns comentários muito rápidos aí. Em primeiro lugar, eu fiquei muito satisfeito. Eu gostei desde o começo aí da montagem dos slides. Eu acho que houve assim muito tempo investido para que as informações ficassem bem resumidas como elas estavam. Gostei da apresentação de vocês, das perguntas. As respostas, é claro que quando a gente é pego de surpresa, né, por alguma pergunta que a gente não espera, nem sempre a gente consegue responder da forma mais apropriada no que diz respeito ao foco específico que a pergunta foi feita, mas isso é plenamente normal e aceitável. Eu só quero fazer um comentário, pessoal, que vai servir para todos os grupos e para a vida de vocês, né? Vocês são formadores de opinião, vocês são detentores do conhecimento, vocês são elite intelectual do Brasil, a gente não pode sair por aí falando coisas que não são reais. Big Bang não é, nunca foi e nunca será uma explosão. Eu sei que nós aprendemos isso a nossa vida inteira, a gente carrega essa informação no nosso coração como uma verdade, muito por causa do jeito que a palavra está construída, né? O Bang, né? Mas não é, tá? O Big Bang, pessoal, ele é um modelo matemático. Ele é um conjunto, uma família de equações, soluções matemáticas. Quando você resolve a teoria da relatividade geral de Einstein, amparada nas leis da termodinâmica, e partindo de um pressuposto que o universo ele é praticamente homogêneo em todas as direções, quando você junta esses caras e resolve a equação, você chega no resultado final. E o que é esse resultado final? Uma cacetada de equações cujo modelo ficou batizado de Big Bang. Então, o que é o modelo do Big Bang? O que o modelo do Big Bang diz? Que, no princípio, aproximadamente 13,8 bilhões de anos, e quem diz isso não é necessariamente o modelo, são as observações, né, de cosmologia, existia uma concentração muito grande de massa num pequeno volume, né, que muitos abordaram a questão da densidade infinita e tudo mais, tal, e que por algum motivo começou a haver uma expansão. A expansão é o que o modelo do Big Bang explica. O modelo do Big Bang ele não explica o começo. Ele nem diz quando e nem como aconteceu. Ele só requer um princípio, que foi algo que o próprio Einstein refutou muito em acreditar, porque para colocar panos quentes na ideia, que já na década de 20, de 30 tinha muita gente conversando a respeito, Einstein acreditava que o universo ele era eterno, tanto para trás como para frente, que não havia nenhum começo, nenhum fim. Os gregos mesmo já acreditavam que o universo era cíclico. A questão é que o modelo do Big Bang ele trouxe a necessidade de haver um princípio, mas ele não explica esse princípio. O que ele explica realmente é a expansão que ocorreu após isso, tá? E tem muito mais detalhes, obviamente, para a gente conversar a respeito, o tempo não permite, mas eu gostaria de falar essa questão, pessoal, para ficar muito claro para vocês. Eu sei que é uma quebra de paradigma, porque a gente está muito acostumado a ouvir isso e dizer isso por aí, mas eu acho importante a gente adequar a nossa linguagem, porque não é uma explosão tal qual uma granada, que daí os artefatos vão se afastando, vão se expandindo, etc. e tal, tá bom? Só isso que eu gostaria de contribuir aí, porque eu acho que o restante foi muito bem abordado. Pergunta do professor Carlos, eu acho que ela foi muito pertinente, e as contribuições de vocês eu acho que foram muito boas aí, e eu acho que a nossa atividade atingiu realmente o objetivo. Estou muito satisfeito. Nos próximos dias aí a gente
conversa mais a respeito disso aí, de que lições a gente conseguiu tirar, tá bom? Vou encerrar a aula, vocês têm aí o projeto Galápagos para acompanhar e as demais atividades, tá bom? Ô, professor, Pois não. só uma pergunta. No Eclair, só para não deixar nada, não deixar em branco, a gente põe alguma coisa? Na postagem do dia lá, coloquem um arquivo em branco só para encerrar a aula, quem participou ativamente tanto do debate quanto da pesquisa, né, anterior, que isso também é obviamente levado em consideração, só anexe um documento em branco para conseguir concluir a aula. Os outros que escolheram não participar do debate, esses sim vão precisar anexar a pesquisa individual, ok? A aula está gravada, eu lanço lá depois no Eclair para vocês assistirem depois com calma. Necessário sempre a gente olhar um pouco para trás para ver onde a gente acertou e onde a gente não acertou totalmente, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Professor Carlos, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disposição em estar nos ajudando, tá bom? Eu preciso liberar vocês, pessoal, o login vai ser usado aí numa outra aula e vocês precisam acompanhar o videozinho, tá? Rapidinho, só. Me mandem um e-mail, a gente conversa mais, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.